Meu nome é Paula Merkel, eu estou atualmente na cidade de Filadélfia, estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu sou originalmente do Brasil, do estado de São Paulo, e eu fui convidada pela Renata para participar do blog dela para falar um pouco sobre a minha carreira profissional, como a minha vida profissional se desenvolveu aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Primeiramente, eu preciso mencionar que eu sempre fui apaixonada pelos Estados Unidos desde pequena, sempre tive vontade de conhecer o país, e eu só tive a oportunidade depois que eu já estava na vida adulta, que foi logo, foi 3 anos depois que eu me formei. Eu tive a oportunidade de viajar em 2012 nas minhas férias de trabalho. Eu vim com uma amiga em julho de 2012 e eu me apaixonei pelo país, me apaixonei pela cultura, me apaixonei por tudo, queria muito ficar aqui. Porém, eu também queria muito desenvolver minha carreira no Brasil. Então eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, mas dentro de mim eu queria muito voltar para os Estados Unidos. Comecei a aplicar para vagas de emprego aqui nos Estados Unidos, mesmo com o meu inglês sendo muito ruim, e obviamente eles nem olharam o meu currículo. Então eu lembrava que uma das minhas colegas de trabalho tinha me dito sobre o programa de au pair, que era um programa, na época, um dos mais baratos e que você poderia ficar por mais tempo aqui no país. Então eu apliquei. E o processo foi muito rápido. Eu consegui dar match com uma família em setembro de 2012 e em dezembro de 2012 eu já estava aqui. Eu fiquei como au pair por 2 anos, voltei para o Brasil, apliquei para o meu visto de estudante, voltei para os Estados Unidos e fiz minha MBA em gerenciamento de projetos aqui nos Estados Unidos e eventualmente eu conheci meu marido, casei e mudamos para cá. A gente se conheceu em DC, na capital do país, e mudamos para Filadélfia porque era a cidade que eu já conhecia, já tinha amigos aqui, e é a cidade que, na verdade, meu marido foi para o colégio, né? Então ele já conhecia também muito, a família dele mora ao redor de Filadélfia, então ficou muito prático e a gente achou que fosse a resposta da cidade que a gente deveria estar. Eu me formei em 2009 no Brasil em Sistemas de Informação e eu também tive a oportunidade de fazer o meu mestrado aqui nos Estados Unidos e eu me formei em 2018. No mesmo ano, em 2018, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar dentro da SAP, que significa Sistema, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados. Dentro da SAP, eu atualmente, eu entrei como estagiária, mas atualmente eu estou trabalhando no escritório do CEO. A gente trabalha com projetos, todos os projetos que são do Office, do escritório do CEO, e projetos e iniciativas, e a gente praticamente gerencia esses projetos. Eu tinha o meu currículo cadastrado dentro do site da SAP, eu sempre ficava olhando por vagas, eu sabia que a área de TI realmente é favorável aqui nos Estados Unidos. Então eu apliquei para essa vaga, como eu disse, eu já tinha um conhecimento sobre a empresa, eu apliquei para várias vagas, ficava aplicando para várias vagas, mas nunca aconteceu de eu ter a oportunidade de ser chamada para uma entrevista. Até o momento que eu tinha uma amiga que trabalhava, que ainda trabalha dentro da SAP, e ela me disse, tipo, quando você aplicar para uma vaga, me avisa, pesquisa a vaga que você quer, que você tem interesse, me avisa que eu vou mandar mensagem para a pessoa do RH dizendo que eu te conheço. E eu acredito que a ajuda dela foi uma bênção de Deus, com certeza. Eu lembro que eu estava doente, mas eu mesmo assim disse eu vou para essa entrevista porque era um sonho que estava se tornando realidade. E eu lembro que a pessoa que me entrevistou, que então se tornou a minha chefe, o nome dela é Maureen, ela teve bastante experiência parecida com a minha, quando na verdade eu era estagiária no Brasil. Eu trabalhei muito com a área técnica, então tinha muito equipamentos técnicos quando eu
que eu cuidei, por exemplo, uma impressora chamada Zebra, que é uma impressora de label. E muita gente não sabe o que é essa impressora, para que essa impressora serve. E eu lembro que durante a minha entrevista com ela, eu estava dando um pouco de explicação do que eu fazia no Brasil e eu mencionei essa impressora. Ela falou, eu conheço a impressora, eu usei, eu sei o que é. E ela foi a primeira pessoa que eu conversei que sabia o que aquela impressora, para que aquela impressora servia. Então, eu senti que o meu processo seletivo foi só uma entrevista e foi super fácil. Foi uma bênção. Foi um pedacinho como se fosse tirar um doce de criança. Bom, logo que eu fiz a entrevista na SAP, que foi em 2018, em fevereiro de 2018, eu tinha acabado de me casar, eu não tinha ainda permissão de trabalho, porque aqui nos Estados Unidos, quando você casa, você aplica para o Green Card, o cartão verde, mas você também pede a permissão de trabalho, um outro cartãozinho. Então eu pedi esse cartão, mas ele não tinha ainda sido, eu não tinha ainda recebido. Então eu não tinha. Durante a entrevista eu não tinha, mas eu fui super honesta com a Maureen. Ela me perguntou qual que era a minha situação e eu disse pra ela transparentemente que eu ainda estava esperando a minha permissão de trabalho. E ela disse, tudo bem, a SAP leva um mês mesmo para um processo, para o RH, tipo hire, para contratar. Então, caiu como uma luva. Foi tudo perfeito. Com relação ao retorno financeiro, eu acredito que sim. Aqui é muito mais melhor, vantajoso. Mas não só em termos do salário. É porque o país contribui para que seja melhor e mais fácil, né? Eu acredito que vivendo aqui nos Estados Unidos, e que é uma das coisas que eu amo sobre esse país, é que eu tenho muito mais acesso com o meu salário a muito mais coisas do que eu teria no Brasil. No Brasil, eu acho que não é questão do salário só, é mais questão de tudo ser tão caro que com o salário que eu faço, eu não consigo arcar ou comprar algo. E aqui eu acho que tem mais a oportunidade de eu conseguir fazer mais coisas com o meu retorno financeiro. E em relação à cultura da empresa, ser estrangeiro, como a empresa foi fundada na Alemanha e hoje em dia ela é uma empresa global, ela está ao redor do mundo. É muito difícil eu dizer que eu me sinto como estrangeira, porque todo mundo é estrangeiro dentro da empresa. Então, eu, graças a Deus, nunca senti nenhuma discriminação. Eu nunca me senti julgada por não ter um inglês perfeito ou não falar alemão, por exemplo. Mas eu adoro a cultura da SAP. É uma cultura maravilhosa que é super welcome, super bem-vindo para todas as pessoas. Eu acredito de qualquer nacionalidade que você tem. Se eu pudesse dar um conselho, e vamos dizer que eu daria um conselho para mim mesma. Se eu pudesse voltar no tempo e olhar para a minha versão mais nova e dar algum conselho que eu acredito que é valioso, eu diria não desista. A vida às vezes vai te levar para um lado que você não entende ou para o outro. Mas se você tem um desejo, como eu tinha esse desejo muito forte, que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu soube que eu abri a porta certa, que era aqui que eu queria estar. Se você tem esse desejo no seu coração, se você quer emigrar para algum outro país e explorar oportunidades nesse outro país, eu diria não desista, seja honesta, seja bom, sabe? Saia de um lugar que você possa agregar, não só tirar da vida dos outros, mas also agregar na vida das outras pessoas. E confie em Deus, porque Ele tá tomando conta de você. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente deixar a família pra trás, igual a minha carreira eu tinha deixado, eu não sabia o que ia acontecer na minha carreira. Falei, provavelmente já era a minha carreira, né? Eu estudei 4 anos pra nada. Mas quem diria
que hoje em dia eu estaria trabalhando numa empresa de software, sabe? E voltei, engajei de novo na minha carreira. A gente nunca sabe. A vida é uma caixinha de surpresa. E se você fizer as escolhas certas, não tem como você saber quais escolhas são certas ou erradas, mas eu digo assim, se no seu coração você acredita que você está fazendo o que é certo, o que é bom, o que é justo, Deus vai te levar para onde você deve estar.